pessoal, vamos ao ultiminho domínio do Vademecum bem rapidamente da nossa questão 4 da prova 36, segunda fase de Direito Civil. Vamos lá? Bom, gente, a questão 4 era, assim, a OAB é muito legal pensar em prova, né? Porque quando a gente, normalmente, não é regra, a gente tem um problema grande, as questões são fáceis. Quando a gente tem um problema pequeno, as questões são difíceis. Né? Às vezes acontece esse balanço. E outra observação que eu tenho nesse exame de ordem é que o examinador que fez esse exame de ordem, ele nem sempre foi em artigos cabais, que a bússola te dava diretamente. Ele te obrigava a ler a canaleta, mas a gente achava, só que tinha que ter paciência para ler, tá? Então, o caso aqui, a gente vai primeiro para a pergunta, né? Para a gente saber sobre o que se trata, até para a gente poder escolher a questão, a gente sempre vai nas perguntas, é assim. Letra A. Alexandre pode vender sua cota hereditária para terceiro interessado? Responda justificando e indicando os aspectos legais. Então, ele está falando de cota hereditária. Antes de eu ler o problema, já está me falando de alguma coisa relacionada a inventário. Tem uma cota, né? De herança. E a letra B fala, suponha que após o encerramento do inventário, Alexandre e Simone descubram a existência de um terreno que não foi arrolado. O que os herdeiros devem fazer para partilhar esse bem? Então, ele está dando outras palavras-chave. Então, a gente tem na letra A, cota hereditária. Na letra B, a gente tem inventário, né? Arrolado e herdeiros e partilha. Tudo isso de palavras-chave, tá? Que a gente poderia fazer. Bom, então qual que é o papo? Agora vamos ler o problema. Eu tenho Alexandre e Simone, eles são... Ó, as minhas anotações estão aqui, tá, gente? Eles são irmãos... Estão fazendo o inventário da mãe que morreu em 2010. O Alexandre, em dificuldades financeiras, ele quer vender a sua parte de cota de um único imóvel. Eu achei meio bizarro, assim, o jeito que colocaram aqui, porque às vezes acaba confundindo, né? 3 terrenos e uma casa de alvenaria. Ela coloca como único imóvel, que custa 700 mil reais. E ele tem um terceiro interessado, ele quer vender a cota dele. Bom, quando a gente vê isso, a gente já começa a pensar assim, ó. Se é um único imóvel, se eles botaram isso tudo como um único imóvel, eu Gisele, imagino um terreno grande que condiz a 3 terrenos e uma casa em cima. Pela lógica, eu já penso assim, peraí, se ele quer vender uma parte e outra parte é da irmã, ela tem que ter preferência, alguma coisa assim, né? Não pode ficar vendendo para um terceiro que ela não conhece. Como assim? Eu já raciocinaria desse jeito, mas tudo bem. Bom, a letra A fala qual a cota hereditária. O que a gente pode procurar no Vademecum? Eu procurei herança, porque ele fala cota hereditária, e aí me remeteu à herança. Eu, Gisele, tá, gente? Pode ser que você tenha feito um outro caminho. Aí eu vou no meu Código Civil e procuro herança, HFGH. Aí eu procuro herança, FGH. Não tô achando H, gente, tô cega, já tô cansada. Eu procuro herança e eu acho herança. E aí tá assim, ó, herança, ó, acho aqui herança e herdeiros, acho um embaixo do outro. Quando eu procuro herança, ele me remete a 1791 a 1828, tá? E aí, quando eu olho a canaleta, né, fazendo a ligação com o problema, eu acho um item que fala expectativa de direito. Me remete ao 1789, tá? Fico com esses artigos na minha mente. Eu também, como logo embaixo tá herdeiros, quando eu olho a canaleta do herdeiros, eu acho assim, ó, co-herdeiros, de preferência na seção de cota 1794-95. Então, eu podia achar dos dois jeitos. Qual artigo que era? Ou por herança, eu ia fazer a leitura a partir do 1791 e encontraria o que eles pediram aqui, o 1794. Ou eu ia na palavra herdeiro e acharia essa canaleta que tá falando co-herdeiros, direito de preferência na seção de cotas 1794. E aí, é o 1794 mesmo, tá, gente? Vou abrir aqui o 1794 para vocês, e o 1794 fala assim, ó, o co-herdeiro, que eles são co-herdeiros, os dois irmãos,
não poderá ceder sua cota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro a quiser tanto para tanto, né? Por isso que eu falei que eu já lembraria de condomínio, direito de preferência, barará, barará, e é isso. Aí vamos para a letra B. A letra B fala assim: supondo que após o encerramento do inventário, Alexandre Simões descubra a existência de um terreno não arrolado. Arrolado me remete a quê? Arrolamento, né? O que os herdeiros devem fazer? Simplesmente eu iria no Código de Processo Civil, né? E procuraria arrolamento, tá? Tô no penal aqui já. Eu procuraria arrolamento e eu acharia arrolamento, tá, gente? Ó, arrolamento aqui, ó. Artigo 659 a 667, tá? E aí, eu teria, ele me manda, esse é o geral, né? Arrolamento 659 a 667. E aí, eu li a canaleta do arrolamento e eu chegaria num ponto que ele falava, que é esse, né? É esse, arrolamento. Aí, foi isso o raciocínio que eu fiz, tá? Eu vou no 659 e vou começar a fazer a leitura desse arrolamento, 659 a 667. Deixa eu ir lá, 659 a 667. 659 a 667. Quando eu chego no 659... Opa, gente, peraí que eu tô no CC. Cansaço, né? Como cansa. Quando eu chego no 659... eu olho a cabeça do 659 e ele fala do arrolamento, tá? Ele fala do arrolamento. E aí eu leio a canaleta do arrolamento até eu chegar no artigo 669, que fala das disposições gerais. E aí no 669, ele fala assim: são sujeitos à sobrepartilha dos bens. Sobrepartilha os bens sonegados da herança descobertos após a partilha. Então eu chegaria no 6692 e também chegaria no 670, que está logo embaixo. Na sobrepartilha dos bens, observar-se o processo de inventário de partilha. Então aqui me exigiu o quê? Eu achar o arrolamento, ler a canaleta e ir até as disposições gerais, e aí eu encontraria esse ponto. Bom, desse problema, né? A letra A, mesmo se a gente não achasse o artigo, a gente conseguiria responder por dedução, porque se é um condomínio, precisa ter direito de preferência. Então, ele não pode ficar vendendo a terceiro, né? E a letra B, mesmo que eu também não encontrasse o artigo, eu poderia ir por dedução também, porque o 669, ele fala que eu posso ter sobrepartilha de bens. A gente pode ter sobrepartilha de bens. E o 670... fala a mesma coisa. Então, gente, é isso. Nós terminamos todas as questões de forma rápida, tá? Relacionadas o domínio do vademecum da nossa prova de direito civil, certo? Bom, considerações finais. Vou deixar as minhas considerações finais aqui. Eu acho que a peça foi bem viável, tá? E as questões também, mas elas demandavam uma coisa diferente de outras provas da OAB, que é o quê? O aluno, o examinador não dar o artigo cabal necessariamente nas respostas, tá? Algumas bateram, outras exigiram que eu fizesse esse raciocínio que eu sempre faço com vocês em domínio do vademecum, que é a cabeça canaleta. E usando o raciocínio cabeça-canaleta, eu conseguiria fechar o diagnóstico. Tá bom, gente? Eu vou fechar essa live e vou abrir outra para falar com todo mundo sobre outras coisas, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.